Terrível caso da criança de 4 anos com autismo nível 3. A criança que foi encontrada amarrada dentro de uma escola particular em Araucária. Eu vou conversar com a Beatriz Frenner. A Beatriz está ao vivo acompanhando de perto essa história que está provocando em todo mundo repulsa e indignação, Beatriz. Exatamente. Nós falamos aqui de Araucária, na frente da escola onde essa denúncia estourou, com esse flagrante. Mas a imagem dessa criança amarrada com uma fita dentro do banheiro, desse menino autista de 4 anos amarrado dentro do banheiro, eu diria que é a ponta do iceberg, porque existem dezenas de outras denúncias surgindo a respeito dessa mesma instituição de ensino, envolvendo o nome da mesma equipe e principalmente da diretora da instituição, que também seria a proprietária do local. Eu estou aqui com o Bruno Incote, que é o pai de uma aluna. Daqui a pouquinho ele vai explicar o que aconteceu com a filha dele aqui nessa instituição. Há poucas semanas ela também foi vítima de violência, uma menina de apenas 3 anos de idade. Antes, eu quero mostrar para vocês a reportagem do Leonardo Gomes, que conversou com uma ex-funcionária da instituição. Prestem bem atenção nesse conteúdo, o que essa mulher narra, as cenas que ela presenciou e, segundo ela, não levou denúncias para frente, porque também sofria ali uma espécie de ameaça da proprietária da instituição. Na reportagem, então, o depoimento, a fala dessa mulher que trabalhou por 6 meses aqui nessa escola. Acusações graves e que colocam em xeque os responsáveis pela escola investigada por tortura. As crianças ficaram traumatizadas para ir à escola por conta dela, e se isso aconteceu, com certeza ela estava autorizando, porque nada passa dentro daquela escola sem ela autorizar. Então, tudo o que aconteceu ali, ela sabia e tinha ciência. Quem denuncia é uma ex-funcionária da escola particular. A mulher que trabalhou por 6 meses na instituição afirma que violência contra alunos, alguns até mesmo bebês, era prática comum da diretora da escola. Teve várias vezes que ela pegava a criança, levantava a criança para cima e jogava. Só jogava. Com a criança no chão. E toda vez que eu tentava pegar a criança, ela falava que eu não podia chegar perto da criança, e a criança gritava. Teve um dia que mesmo assim eu peguei e acalmei ela, porque essa é uma das situações que eu não admito na minha profissão. Ela brigava conosco e acabava o dia. Segundo a testemunha, era a rotina que alunos com autismo ou outros tipos de deficiência fossem deixados de lado. Negligência durante acidentes era outra situação corriqueira. A ex-funcionária afirma que, ao tentar intervir ou denunciar as irregularidades, levava a bronca da chefe e ainda era ameaçada. A gente falava que isso não estava certo, mas ela entrava em crise conosco a ponto de querer bater em nós. Então a gente sempre teve muito medo do que ela podia fazer. A diretora alvo das acusações é também a dona da escola. Segundo a polícia, a mulher não estava na instituição no momento do flagrante da tortura contra a criança de 4 anos. Tanto que apenas uma professora, a que estaria responsável pela vítima, foi presa. Apesar disso, a diretora pode também ser responsabilizada. Uma das provas é um áudio em que a mulher dá um puxão de orelha nas funcionárias, mas ao mesmo tempo admite a tortura. Que a gente às vezes precisa conter, precisa, gente, mas o que eu estou tentando que vocês entendam é sim, 3 horas da tarde é o horário que eles foram aí. Como que vocês me deixam em plena 3 horas da tarde o Valentim dentro de um banheiro? Ele vai gritar, ele vai berrar, não tem problema nenhum, qualquer outra criança faz isso também, mas é na sala, gente, mas deixar ele no banheiro, não, sabe? Deixar dentro do banheiro, não. Não tá errado de falar que tá errado. Tá errado, lógico que tá, entendeu? Mas assim, até onde eu sei, ele não é para ele estar dentro de um banheiro. Quem que lá de fora sabe que o Valentim tá dentro de um banheiro? Gente, é só vocês aí dentro que sabem disso. Então é entre vocês.
Nas redes sociais, a diretora alegou que está afastada da administração por conta de uma cirurgia, lamentou o ocorrido e disse que sempre prezou pela integridade da instituição e bem-estar dos alunos. Além disso, afirmou que vai tomar providências. A repercussão do caso tem feito com que a escola e principalmente a diretora tenham sido alvos de uma enxurrada de denúncias, como as que vimos no início dessa reportagem. A expectativa dos pais da vítima, de apenas 4 anos de idade, é que esses depoimentos de fato façam diferença ao fim do inquérito policial. É uma sensação assim de injustiça, né? De uma pura maldade, né? Fazer isso com uma criança, né? É uma criança indefesa, uma criança que não fala, né? Uma criança que não consegue expressar que está sendo violentada na escola. Então é uma coisa assim, a gente não consegue colocar em palavras assim, qual que é a sensação de saber que o seu filho está sendo violentado numa escola. Bom, a gente acabou então de ver a reportagem sobre essa denúncia aqui da escola, da creche de Araucária, de violência que acontecia contra crianças muito pequenas. E nós descobrimos que não é de hoje. Teve uma mãe que registrou boletim de ocorrência em 2023, que procurou o Conselho Tutelar em 2023, depois que o filho dela foi empurrado pela diretora da escola, segundo a denúncia. E nada aconteceu, segundo essa mãe. E tem mais. Essa mãe também nos contou que o filho dela, com 7 anos de idade, teria sido diagnosticado pela diretora da escola como uma criança autista. Um suporte leve, um nível leve de autismo. A diretora, que é psicopedagoga e não teria competência para fazer um laudo e testes de avaliação se uma criança tem ou não algum tipo de transtorno ou diagnóstico. Nós vamos mostrar ainda hoje o laudo que foi feito por essa diretora e contrapondo aí com o laudo que foi feito depois de alguns meses por neurologistas, que são os profissionais certos. Então, a gente pode estar falando de outros crimes que vão surgir na esteira dessa investigação, como, por exemplo, o exercício ilegal da medicina. Se são neurologistas que podem laudar e avaliar uma criança sendo autista ou não, ela, como psicopedagoga, certamente não tinha competência para fazer isso. Mas aqui, de frente da escola onde tudo isso aconteceu, tem mais indignação. A foto que vocês vão ver agora de uma criança, uma menininha muito pequena, de 3 anos, aí de casaco rosa, com as mãos amarradas com uma fita crepe, é a filha do Bruno Incote, que está aqui conosco. Uma criança extremamente amável, pelo que ele descreveu, uma menina muito querida, mas que depois que começou a frequentar a escola, Bruno mudou o comportamento. A sua filha, de alguma forma, estava dando sinais que tinha algo de errado acontecendo aqui, né? Com certeza. Inclusive foi a própria diretora mesmo que falou que era para mim correr atrás e ver por que a Maria estava tendo esses comportamentos diferentes. Mas agora acho que mostrou por que ela está tendo esses comportamentos realmente agressivos, assim, né? Depois que a Maria entrou na escola, ela começou a ter um comportamento muito estranho em relação a querer morder, falar, não, eu não sou mais seu amigo, não sou mais sua amiga, querer bater, não querer dividir. Então, às vezes ela falava que a professora bateu, só que como vocês viram na foto ali, ela aparentemente ela está dopada. Isso foi o relato que a própria professora que trabalhou aqui disse, que ela dopava as crianças. E a minha filha está amarrada numa cadeira, praticamente dopada. Ela chegava em casa e falava, papai, a prof bateu. Aí você ia perguntar para a diretora, ela, não, porque eu sou psicóloga, pedagoga, não sei o quê, porque eu sei de tudo. Então a gente acaba depositando, querendo ou não, uma confiança, porque eram áudios longos de 2 minutos explicando. E pelo que eu estava conversando com os pais, era a mesma conversa com todos. Ou eles jogavam a culpa na Maria, da Maria ia para outra criança, e para outra criança, e para outra criança, sempre querendo justificar o que teria acontecido. Bruno, o que você sabe da cena, dessa foto? O que aconteceu no dia que a sua filha ficou ali sentada, ela chega até a dormir na cadeira, por isso que o pai cita essa suspeita de que a criança pudesse ter sido dopada, isso vai entrar dentro da investigação, mas o que aconteceu? O que levou alguém, uma professora ou a diretora, a fazerem isso com a sua filha? Ela teria beliscado outra criança. Isso foi o que falaram. E logo em seguida, segundo a professora, ela começou a
como que eu posso dizer? Falar, achar ruim o que estavam fazendo, e logo em seguida jogaram álcool em gel na boca dela. Então, quando a sua filha falava ou se comportava de uma forma que não achavam adequado, ou amarravam ou jogavam álcool em gel na boca dela. Isso. E ainda batiam nela. Como é que você ficou sabendo disso e como que você recebeu essas informações? A professora mesmo, que trabalhava aqui há um tempo atrás, que relatou tudo isso. Ela estava afastada, então acabou chegando, né, essas imagens até ela, então ela passou para mim e eu logo fiquei em choque. Porque a roupa que a Maria Isa está naquela foto é muito recente. Eu lembro do dia que eu troquei ela e deixei ela naquela roupa. O que você espera da polícia, da investigação? Eu espero que todos tomem uma atitude, porque pode ter certeza que eu não vou parar enquanto todo mundo pagar por tudo que fizer. A gente vê aqui, né, é muito delicado isso tudo, o pai está bastante abatido, as outras pessoas com quem nós conversamos também muito assustadas, porque são famílias que estão pagando para os filhos estudarem aqui. E aí acham que estão investindo, fazendo o melhor possível, tem esse retorno mesmo diante de denúncias, de suspeitas, a escola fala que está tudo bem, e agora com o caso vindo à tona, na verdade, muitos estão surgindo e a gente está acompanhando e analisando um por um. Volto com você, Forlan. Olha, Beatriz, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Beatriz. Porque assim, aqui na 3, desculpa, a polícia já sabia. Já havia registro de boletim de ocorrência anteriormente, mas por que não fizeram nada? Alguém respondeu você sobre essa questão específica do boletim de ocorrência já existir? Matheus Furlan, a gente tem o número do boletim de ocorrência que foi registrado em 2023 por agressão. A mãe relatou que o filho dela foi empurrado no peito contra a parede porque ele estava ali fazendo bagunça na fila da van para voltar para casa. Esse boletim, registrado em 2023, não deu em nada. A gente passou o número do BO para o delegado titular aqui da Delegacia de Araucária, ele verificou, a informação que a gente teve lá é de que não andou. Ou seja, não foi feita nenhuma diligência, não foi intimada nenhuma testemunha, nada foi feito a partir daquele boletim de ocorrência. A gente sabe que agora, com esse caso assim, com bastante divulgação, com o balanço geral em cima, vai ser diferente. Por isso até fazemos esse pedido para que os pais, outras pessoas que tenham informações de qualquer coisa que tenha acontecido nos últimos anos dentro dessa escola, que leve à polícia. Porque dessa vez não vai passar em branco. A gente está em cima e cobrando as autoridades, Furlan. Bom, você falou 2023, se a minha memória não estiver errada aqui, era outro delegado, tá? Não é o que está agora. Então acho importante a gente também ter muito cuidado nisso. Nós vamos apurar, a gente vai levantar mais informações a respeito desse questionamento. Agora, Beatriz, a gente fica tão triste, a gente se sensibiliza demais, deixa a gente profundamente magoado, profundamente aborrecido. Agora eu queria dizer para você o que a escola disse. A diretora, né, da escolinha aí, Xanduca, berçário e pré-escola, ela escreveu uma coisa lá na rede social. Ela escreveu um texto longo, começa dizendo assim: caras famílias, estamos passando, infelizmente, por um momento bem desagradável. Na minha ausência, como todos sabem, estou de atestado devido a uma cirurgia grande de quadril, sem ainda poder se mover, retornando no próximo mês. Ela disse: venho acompanhando diariamente as atividades da escola via home office. E hoje, na minha ausência, infelizmente, tivemos um acontecido triste em nossa escola, o qual eu, a diretora escreveu, abomino com todas as minhas forças. Para quem me conhece sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem-estar das crianças, inclusive promovendo o bem-estar a todo momento de cada uma delas. Não é o que está acontecendo lá dentro, segundo as denúncias, tá? Esse tipo de denúncia é grave e séria, o que já estamos tomando todas as providências cabíveis quanto ao ocorrido e pessoas envolvidas, inclusive com advogados para essa ação injustificável. A nota, né, do que disse a diretora termina assim: nunca havíamos passado por tal situação, o que nos deixa bem tristes e sem palavras. Quero agradecer pelas mensagens de apoio aos que conhecem o meu trabalho e, acima de tudo, falar o quanto lamento pelo ocorrido. E está livre lá para comentar nas redes sociais da escolinha do berçário e pré-escola. Eu estou profundamente aborrecido com esse caso e a gente vai seguir em cima dessa história na medida que novas denúncias vão acontecendo. E ainda hoje no programa vamos trazer mais sobre isso.